7 partes de terebentina e aguarrás para uma de óleo de linhaça. E um óleo que eu achei interessante, achei também um óleo interessante para usar de médio, para esse tipo de pintura ela prima, com bastante concentração de tinta, com uma concentração maior de tinta. Não é uma pintura sobre camadas que sequem, né? Nós queremos que as camadas sejam executadas enquanto a pintura está fresca. Agora eu vou recomendar esse médium, que é bom vocês encontrarem. Pode ser que haja de outras marcas. Eu achei um da Winsor & Newton, que é um pouco mais caro, mas pode ser que vocês pesquisando, vocês encontrem um médium, um óleo de linhaça, um óleo, né? Interessante para utilizar para a pintura. O óleo que estou utilizando é um óleo da Winsor & Newton, chamado Slow Drying. Ele vem escrito em inglês embaixo, e o principal nome dele é Refined Linseed Oil, e tem a tradução em italiano, né? Olio di lino raffinato. Em inglês ele vem escrito mais abaixo Slow Drying, que significa secagem lenta. Esse óleo que eu recomendo para esse tipo de pintura. E considerando que sua pintura era feita de forma fresca, isso também facilitava que tudo fosse pincelado e feito de uma forma só, que as cores se misturassem ainda melhor, né? Quando a tinta está fresca, as cores se misturam com muito mais intensidade, com muito mais facilidade. O Sargent também procurava pintar o mais diretamente possível sobre a tela, então ele não perdia muito tempo fazendo misturas exatas das cores, mas essa pintura e essa cor ela ia sendo trabalhada diretamente sobre a superfície da tela. Por isso era um processo rápido em que se trabalhava enquanto a tinta estava fresca, justamente para permitir essas misturas e essas nuances em que ele conseguiria chegar até a cor exata que ele queria e até a variação tonal que ele queria, o valor tonal que ele queria para aquela área. Então ele provavelmente trabalhava pequenas áreas e ia definindo elas de uma vez só, e com a tinta ainda fresca, né? Dificilmente ele conseguiria trabalhar grandes áreas, né? Mas existe toda uma perspicácia, uma experiência para poder trabalhar telas grandes e finalizá-las de forma rápida, né? Então, o que ele poderia fazer era focar em áreas, né? Como nesse retrato, a gente vê, tem o terno, a gente tem a gola branca, a gente tem a cabeça, a gente tem a barba, o cabelo, a gente definindo essas regiões e trabalhando elas de uma vez só. Você facilita todo o que se busca nesse processo de pintura, que é aquela massa de tinta que ainda fresca você vai vir trabalhando exaustivamente até chegar ao ponto que você quer. Aqui nesse momento eu já estou entrando com branco mais intenso, do colarinho da camisa que aparece nesse terno, né, que o Sargent usa, esse branco mais intenso, buscando esse branco mais intenso, esse valor, né? A gente tem que procurar entender esse valor dentro de toda a composição. Esse branco ele tem um tom específico, a gente tem que atingir esse tom, esse valor dentro da composição. Ele não pode ser um branco nem tão intenso, nem um branco abaixo do tom que deveria estar, e ele é empastado, né? Eu estou entrando com uma quantidade de tinta bem mais considerável, com não tão diluída no médio, né? A partir do momento que vai chegando nos partes do meio para o final da pintura, a gente vai
acaba empastando mais, né? Natural, qualquer pintura acaba empastando mais, principalmente do Sargent, que aqui a gente não aplica velaturas, né? Aquelas camadas que a gente mistura o médium para baixar o tom sobre camadas secas. Aqui a camada é úmida sobre úmido, né? Wet on wet. Então a gente tem que vir já com a quantidade de tinta para no tom e no valor, né, que esse branco precisa. Olhos e na orelha vão ter mais avermelhados que vermelho, ele vai colocar ali. Isso são elementos de composição que ele já vai talvez virando um padrão para ele. E o livro Conceitos Fundamentais da História da Arte, ele abre a mente para diversas questões. Aqui a gente tem apenas um retrato individual, mas se você pensar em retratos coletivos, você tem que compor, você tem que criar movimento. É interessante criar movimento, pessoas prestes a realizar movimentos, pessoas paradas, pessoas que não estão olhando para o espectador. Então é bom que a obra represente um momento, né? Leonardo da Vinci já pensava assim em seu período, ele já pensava, ele já conseguiu fluir esse pensamento além do período dele, ele já pensava isso. Ele entendia que qualquer representação de qualquer história, de qualquer quadro que houvesse pessoas, seria muito mais natural que essas pessoas estivessem prestes a realizar um movimento, a fazer algo. Então, o próprio Leonardo da Vinci, se você pesquisar em biografias do Leonardo da Vinci, como do Walter Isaacson, Leonardo da Vinci, de Walter Isaacson, vocês vão perceber, tem capítulos, tem partes que ele cita que o Leonardo da Vinci era um estudioso e realizava muitos croquis. Ele era um estudioso de croquis, um estudioso de representações naturais de pessoas. Ele ia para a rua representar as pessoas, fazer desenhos. Mesmo que não fosse para a rua, talvez trouxesse para o seu ateliê as pessoas e pedisse para eles talvez pararem por um momento enquanto bebiam uma água, enquanto riam ou conversassem. Ele gostava de fazer croquis dessas pessoas rindo, de realizando esses movimentos espontâneos, né? O retrato, ele acerca essa questão da espontaneidade. A gente não está fazendo uma estátua, não uma estátua de pedra. Essa pessoa, ela tem que ter uma naturalidade, uma essência, uma pureza, né, de vida. O que é a vida? É o movimento, é o constante mudar, se alterar. As pessoas se movimentam, o corpo se movimenta, os braços, as pernas, ela ri, estufa o peito, entra ar, sai ar. Então, como é que essa pessoa vai ser representada, né? E o Leonardo da Vinci já via essa instantaneidade como algo muito natural da representação do ser humano. O Sargent naturalmente começou a pensar essa questão também, né? A sua pintura não era por qualquer motivo rápida e as pinceladas feitas, né, com essa destreza, era porque ele via que as pessoas, elas iam mudar de rosto, a visão, o rosto, o sorriso no dia seguinte, né? Então tem um sentido que ele fosse instantâneo, né? Imagina você tentar pintar um retrato de uma pessoa durante 6 meses, né? Então eu acho que tem muito mais sentido você fazer rápido, porque você vai absorver daquilo que a pessoa está passando naquele momento, seja felicidade ou tristeza ou qualquer tipo de outra emoção. Então a instantaneidade, ela vai revelar talvez muito mais essência dentro dessa visão de arte do que representado durante longos meses buscando apenas uma ideia, né? E uma ideia que o artista vai perceber que vai mudar o tempo inteiro, então ele vai ter que escolher, né? Então essa instantaneidade, para mim revela muito mais realismo, né? E o Sargent via a arte dessa forma. O realismo, essa realidade que ele queria representar, era muito mais, ele precisava ser instantânea para ser verdadeira. Agora eu vou adicionar um processo, uma técnica de pintura, um processo de pintura interessante, que é quando você refresca a tela. Que é um adendo dentro do aspecto da pintura que nós realizamos com a tinta ainda fresca. Neste caso, a tinta já havia secado nessa segunda sessão, eu precisava terminar a pintura, então eu refresquei a tela para recuperar
essa camada úmida, que é refrescar a tela. É você passar essa camada que nesse momento eu passo, uma camada de médium, sobre a pintura. Você tem que ter muito cuidado, passar com pincéis finos e largos sobre a tela. Você pode pegar um pincel mediano a grande, mas é bom que você não esfregue. Tem que ter muito cuidado para não esfregar, para que não sejam tiradas as camadas inferiores. E você tem que cobrir com o médium essa camada toda de pintura que já está quase completamente seca, deixando essa camada ainda úmida. Isso vai resgatar um pouco da umidade, né? Da camada molhada da pintura. A camada anterior vai se misturar um pouquinho com o médio, então você vai ter que ter cuidado para não perder essa camada anterior. Vai borrar um pouquinho aqui e acolá, mas a ideia é justamente essa, que essa camada reviva com um pouco mais de médium, com um pouco mais de óleo, né, do médium, e que você ganhe um sobretempo, né, para continuar pintando com aquela camada de tinta ainda úmida ou parecida com a camada interior. E um dos focos de refrescar a tela também é você resgatar o claro escuro. As cores terrosas e mais escuras, elas tendem a ficar mais embaçadas, desfocadas. Elas tendem a perder o brilho e ficam foscas. Então, o brilho desse médium com óleo, que é o médium sempre tem uma porcentagem de óleo, vai agregar um pouco mais de brilho a essa camada, resgatando, né, os tons e os valores, para você não perder os valores da sua pintura, né, os valores tonais da sua pintura nessa nova sessão. Você resgata esses valores, esses tons. Então, o preto vai ficar um pouco mais preto, os tons médios vão voltar ao tom, vão ficar mais próximos do tom que são realmente, ou estavam realmente quando a tinta estava fresca. Então, é como se você resgatasse de alguma forma a sua pintura e ela parecesse como se você estivesse pintando ainda. Difundida sobre o fundo, a barba dele está bem trabalhada, a orelha, e isso a gente vai comparando, né? Mas considerando também que acontece do artista durante o processo, a visão ficar cansada. A visão não, mas a gente, não só a visão como um aspecto fisiológico, né? Mas a visão de uma forma geral, né? De tanto olhar a mesma imagem, de tanto pensar a mesma imagem, o olhar fica viciado. Então, por mais que a gente descanse a vista, também pode acontecer de a gente não ver alguns detalhes, né? Mas o exercício é feito para que a gente veja tudo, para que a gente trabalhe tudo enquanto a tinta está fresca, né? Esse é um grau de dificuldade de trabalho que, se a tinta secar, quando você vir pintando por cima para fazer modificações, fazer ajustes, a tinta de baixo já vai estar seca, né? Então não vai ter o mesmo aspecto, né, que é o processo de pintura wet on wet, né? Um molhado sobre molhado que o Sargent aplicava. Pode não ter o mesmo aspecto, mas é válido fazer pequenos ajustes, pequenas pinceladas, né? Talvez fazer o que eu falei, refrescar a tela e recuperar um pouco dessa refrescância, né? A tinta seca, você refresca a tela e talvez você recupere, né, essa saturação, essa cor original, como se a tinta estivesse fresca, para não perder o tom, né? O valor de cada brilho, de cada sombra. Pode ser interessante. Precisam ser trabalhados, né? É um trabalho mais ala-prima, com a tinta ainda fresca, que tem todo um processo para alimentar essa tinta fresca. O artista não pode trabalhar em muitas sessões, senão a tinta vai começar a secar e aí vai perder, né, essa base fresca. Mas todas essas camadas, elas têm que ser trabalhadas, todo o trabalho, né, toda essa pintura, todo esse retrato, ele tem um processo que precisa ser estudado,
né, uma ciência. O estudo a arte do retrato é uma ciência. Tem todo um aspecto geral por trás do retrato, além de todo esse processo plástico, pictórico que a gente está vendo aqui. Existe ainda aspectos gerais enormes para se pensar sobre o retrato. E dentro talvez de uma questão mais da arte do retrato, dentro da arte do retrato você tem a sua relação com o retratado,